Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vocês já viram alguma questão parecida com essa? Se sim, vamos ver que é bem de boa, bem tranquilo resolvê-la. Geralmente pede para determinar o valor do X, tá bom? É preciso conhecer as propriedades de potenciação, de radiciação. Por que eu disse? Porque eu afirmo potenciação se eu tenho duas raízes. Porque é a propriedade inversa da potência é a radiciação, tá bom? Então, conhecendo uma, ou melhor, ambas as propriedades, fica mais fácil de solucionar questões assim. Então, ao utilizar uma propriedade de radiciação aqui, por exemplo, eu vou para a propriedade inversa. Essa minha raiz vai ter uma forma de potência, tá bom? E qual seria a propriedade de radiciação que eu teria que utilizar aqui? Seria essa daí, beleza? Raiz, nesse caso alguns colocam N, né? Para falar enésima, vamos lá, vamos dar um nome melhor. Como eu pus o M, né? No lugar do índice, eu vou falar raiz emésima, né? Porque eu inverti ali, mas é uma raiz de índice M, tá bom? E o radicando, tá bom? Ele tem a forma A elevado a N. Vamos dar alguns nomes aqui, primeiramente. Esse símbolo aqui se chama radical, beleza? Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada, né, de 4, por que é quadrada? Porque aqui está o 2. E se tem o 2 aqui, geralmente não, sempre na matemática, quando for 2, não vai aparecer evidenciado, vai estar apenas assim. Então, toda vez que você vir uma raiz assim, é uma raiz quadrada. Não é normal, não é comum evidenciar o 2, tá bom? Qualquer número diferente de 2 tem que ser evidenciado. Então, eu não posso falar, por exemplo, que isso aqui é uma raiz cúbica de 4. Não tem como. Porque se fosse cúbica, o índice estaria evidenciado aqui, beleza? Então, se estiver assim, tenha certeza que é uma raiz quadrada. E se aqui tem um 2, o nome desse número aqui é índice, é chamado de índice da raiz, beleza? E o que está aqui dentro é o meu radicando. O radicando ele assume algumas formas, como aqui, por exemplo, 4, ele está na forma de potência, porque tem um 4 elevado a 1. Lembra da propriedade de potenciação? A elevado a 1 é A. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, da própria base. Então, até a gente verifica uma outra coisa. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, né? Raiz quadrada, quando o meu radicando tiver a forma de potência e esse expoente for igual ao índice da minha raiz, esse radical aqui, ó, ele some. Por isso que o resultado é mais ou menos 2, beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente já viu algumas coisinhas importantes para poder solucionar a questão. Algumas coisinhas, não todas. Então, aqui a gente já sabe o que é radicando, índice e radical. Tá? Radical, símbolo da raiz, e o radicando nessa propriedade aqui, ó. Nessa propriedade aqui, o meu radicando é A elevado a N, da primeira raiz, à esquerda, tá bom? Então, a raiz é emésima, né? Eu vou chamar de emésima, ou raiz de índice M, de A elevado a N. Então, meu radicando tem uma forma de potência A elevado a N, beleza? Então, o que a propriedade de radiciação fala? Que eu acabo transpondo, eu acabo transformando essa raiz na forma de potência. Então, essa propriedade fala o seguinte, que o índice da minha raiz ele vai passar a ser denominador, olha aqui, ó, ele vai passar a ser denominador, tá bom? Dessa nova potência. Essa potência ela vai assumir a forma P sobre Q, tá bom? O número A elevado a P sobre Q. Então, isso aqui tudo é o expoente, tá bom? Então, nesse caso, vai ficar A elevado a N sobre M. Então, vocês percebem que o índice da raiz passa a ser o quê? O denominador do meu expoente, beleza? E o numerador é o que já estava aqui dentro.
é o expoente da minha potência, que é o radicando da raiz. Na dúvida, vocês desenham um sol aqui, ó. Isso aí que eu aprendi quando garoto ainda. O sol tá batendo no M. Então, quando ele bate aqui, ó, no M, tá bom? Quando ele bate no M, ele agora aqui, nessa situação aqui, ó, nesta situação, ele não vai pegar mais sol. E o que está na sombra aqui, ó, perceba que o N aqui, ó, está embaixo de uma marquise. Olha bem aqui a marquise, ó. Tá bom? Ele vai passar a pegar um pouquinho de sol agora. Quando passa a ponte, que é a igualdade, né? Essa ponte tem um poder de inverter as propriedades matemáticas, que a soma passa a ser subtração, que a multiplicação passa a ser que a multiplicação passa a ser um quociente, uma divisão, uma razão, e o que é raiz passa a ser uma potência. Então, não sei se vocês já viram questões assim, ó, 2 elevado a x, ou melhor, deixa eu pôr aqui, ó. Geralmente é assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Aí lá, o que você faz? X igual a raiz de 4. Por quê? Porque esse 2, quando ele passa para o outro lado, ele está na forma de potência, né? Tudo isso aqui é uma potência. Ele é o expoente da minha potência. Como ele é expoente da minha potência, lembra dessa propriedade aqui? O que o expoente ele passa a ser? O expoente da potência, olha bem, o expoente da potência, ó, esse é 2, né? X ao quadrado é 2 sobre 1, não é? É como se fosse 2 sobre 1. Só que quando ele passa, quando a gente trabalha dessa forma aqui, ele passa a ser o quê? O índice da minha raiz, beleza? Ele passa a ser o índice da minha raiz. Então, quando eu passo para o outro lado, isso aqui, ele passa a vir para cá, ó. Então, por isso que fica a raiz quadrada de 4. Aparece um radical e esse 2 passa a vir na forma de índice da raiz, tá bom? Então, se vocês forem analisar bem, não é uma mágica que acontece neste exemplo aqui, tá bom? Não é uma mágica que acontece, envolve um processo. E, por exemplo, se não fosse raiz quadrada, se fosse raiz cúbica, como ficaria a raiz cúbica de 27, por exemplo? Beleza? Apareceria uma raiz, só que nesse caso o 3 seria índice da raiz. X igual a raiz cúbica de 27, e nós sabemos que dá quantos 3? X igual a 3. Basta fatorar o 27, vai ficar 3 ao cubo, vai anular, tá bom? Vai desaparecer o radical. Beleza? Então a gente já comentei bastante coisa aqui. Agora dá para resolver a questão. Então, a gente vai utilizar isso daí. Deixa eu apagar o meu solzinho ali. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu escrever aqui embaixo. Aqui, ó. Então, esse 2 aqui, ó, olha a propriedade. Quem vai passar a ser numerador e denominador? O 10, ele é o numerador. E o 20, denominador. Beleza? Aqui você corta, vai ficar 2 elevado a meio. Mesma coisa para o outro lado. O x, ele é numerador. E o que está no solzinho lá, né? Lembra? O que está no sol é o índice da minha raiz, ele passa a ser denominador. Beleza? Agora eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Tá bom? O que eu faço nesse caso? Basta igualar os expoentes. Como eu cortei, passou a ser meio, igual a x sobre 5. Deixa eu separar aqui, beleza? Meio igual a 5. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 1, 5. A ideia é determinar x. O que eu faço? Isolo a variável. A variável, tudo que está atrapalhando, né? Tudo que se relaciona com a variável, você passa para o outro lado da igualdade. Lembra que eu falei ainda agora que se eu passo o que está de um lado da igualdade para o outro, inverte-se a propriedade matemática? O 2 se relaciona com x na forma de produto, é 2 vezes x. Se você passa para o outro lado, no inverso do produto é o quociente.
É a divisão, é a razão. E ele que chegou depois do outro lado, ele vem para baixo, tá bom? E isso daqui, x igual a 5/2, x é igual a 2,5. Beleza? Calma aí. X igual a 2,5. Beleza, pessoal? Então, facinho de determinar. O vídeo ficou um pouquinho extenso porque tem um processo que envolve e eu tive que explicar um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Mas você vê que bem tranquilo de solucionar, né? Estudem potenciação e radiação, que isso daí vai ficar cada vez mais fácil. Valeu, pessoal, e meu telefone também está descarregando. Um abraço.